Fala família Globaltech de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Família, hoje nós vamos falar de um componente mais importante em um circuito elétrico, eletrônico, não importa. Bom, a gente está falando dos fusíveis, né? Aqui eu tenho termofusíveis, olha só, uma infinidade deles aí, ó. Termofusíveis, a gente vai entender como funciona, para que serve, testes, né? Ó. Várias referências, né? Eu tenho aqui pelo menos 35 referências e vou deixar para vocês, tá? Cada referência desse aqui, nós temos os tradicionais, que é muito conhecido. Você está vendo ali na nossa lupa aqui digital, ampliado, porque a gente não consegue ter visualização dele suficiente, tá? Por causa do tamanho, né? Ó, pequenininho, só consegue ver se for com aumento. E por incrível que pareça, muita gente ainda tem dúvida. Giovanni, o que é um fusível? Né? Para que serve um fusível? Quais as características? Aí tem corrente nominal, tensão nominal, né? Fusível de ação rápida, fusível de ação lenta, aqueles fusíveis de cartucho, que é outra coisa. A gente vai falar mais hoje dos domésticos, tá? Fusível de lâmina, certo? Fusível de ação rápida, ação lenta, tardia. Tem fusível que ele não abre rapidamente. Então a gente vai estar estudando um pouquinho sobre os fusíveis hoje. Outra coisa, eu vou deixar para vocês o nosso fornecedor, tá bom? O nosso fornecedor de termofusíveis. Muito top. Então vou mostrar para vocês na prática. Ó, a gente tem fusível em várias placas. Observe, isso aqui é um fusível. Ó, fusível de porcelana. Tem ele de vidro, a gente vai estar explicando um pouquinho a diferença do fusível de porcelana para o de vidro. Essa é uma outra aplicação muito comum. A gente tem aqui uma bobina de um secador de cabelo. Poderia ser de um liquidificador, poderia ser de qualquer outro equipamento. Mas é uma bobina onde vai ser alimentada com 220 volts ou 127, isso não importa. Então pensa no seguinte, aqui eu tenho um fusível. Tá? Esse fusível que eu tenho aqui, esse aqui, ó, ele está nesse espaguete, ele está aqui dentro. Geralmente ele vai estar assim, dessa forma aqui, só que no fechamento, tá junto com os fios aqui de fechamento. É esse aqui exatamente, ó. Esse que aparece na tela aqui pra gente. Aqui você não consegue nem ver de tão pequeno que ele é. Então, exatamente aqui eu tenho um fusível. Aqui eu tenho um outro tipo de fusível que também é muito comum em bobinas. Então, vamos imaginar o seguinte. Esquece esse lado aqui, ó. Tá? Esquece esse lado. Vamos imaginar aqui. Aqui entre 220, ó. Ó, pensa comigo. Esse aqui, o fusível, ele é composto por duas partes, ó. Entrada e saída. Saída e entrada. Não tem polaridade. Qualquer lado que você ligar, ele vai funcionar. Mas vamos imaginar que aqui precisa entrar 220 volts nessa bobina aqui, ó. Ó, exatamente nessa bobina. Para me proteger essa bobina, eu preciso fazer o quê? Eu preciso colocar um fusível aqui. Tá? Ou seja, a corrente, antes de circular aqui, ela vai passar pelo fusível, ou seja, vai passar pela proteção, como a gente vai aprender ali na aula prática. Então, o que eu faria aqui? Ó? Eu faria isso aqui, ó. Faria uma ligação aqui. Dessa forma, lógico, tem que ser bem mais feito. Isso aqui é só uma simulação. Então, tá entrando aqui, ó, 127 volts ou 220, tanto faz. Tá entrando aqui, passando pelo fusível e alimentando a bobina. Ok. Mas vamos imaginar que o induzido dessa bobina travou, tá? Ou houve um problema na parte elétrica, nesses fios. Lembrando que esses fios que você observa aqui, ó, cada perninha dessa é isolada uma da outra. Nenhuma encosta na outra. E vamos imaginar que houve um curto aqui. Não um curto total, mas um curto parcial. Começou a esquentar e ele vai cortar ou por temperatura ou por corrente. Vai haver um corte. O que é o corte? O fusível deixa de funcionar. Tá? Ele deixa de passar corrente de um ponto para o outro, ó, desse ponto para esse. Ou seja, ele corta a alimentação da bobina, protegendo o circuito. E ele é importante pelo seguinte, se houver um travamento do induzido aqui, do eixo, das buchas, ou rolamento do motor, vai haver o quê? Um superaquecimento. Então ele pode cortar por temperatura ou por corrente. Se a corrente passar da corrente de trabalho dele, que nesse caso aqui é 2 amperes, ele vai cortar. E esse tipo de fusível ele não faz o rearme. Tá? Ele queimou, já era, tem que ser substituído. Diferente dos protetores térmicos. Né? Tem os protetores térmicos que, quando há um superaquecimento, ele desarma. Quando esfria, ele arma novamente. Nesse caso aqui, não. Então, entra aqui, passa por aqui e alimenta a bobina.
ou por corrente ou por temperatura. Por tensão é bem difícil, que eu vou estar explicando agora na bancada. Bom, vou deixar em cena agora para vocês um fusível que a maioria já conhece, uma maioria que tem um mínimo de conhecimento sobre elétrica, já sabe. Tá? Você vai abrir vários equipamentos, você vai encontrar esse fusível. Então não seria justo a gente não começar por ele. Tá? Esse aqui é um fusível de vidro. O que acontece com esse fusível? Você observar, ele tem algumas partes aqui que a gente precisa levar em consideração. A primeira é os terminais de entrada, tá? E saída, ó. Aqui, ó, por onde vai circular a corrente elétrica. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse da direita e tenho esse aqui da esquerda. Giovanni, fusível tem polaridade? Uma pergunta. Não, fusível não tem lado, tá? Nos fusíveis comuns não existe lado. Então, observa aí, ó. Isso aqui. Esse é o filamento. Você está vendo esse no meio, aparecendo para vocês? Esse aí é o famoso filamento. Não adianta, eu já vi pessoas pegarem um pedacinho desse aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó? Deixa eu só afastar para vocês observarem. Tem uma sobra. Você compra o fusível, geralmente ele vem, esse tipo aqui, ó, vem com essa sobra. Então a pessoa imaginou que o filamento aqui dentro, ó, tá vendo? O filamento seria o mesmo material aqui desse terminal. Não existe isso. O filamento é um material totalmente diferente disso aqui. Esse aqui é o terminal por onde vai percorrer a corrente. A corrente elétrica vai passar por aqui. Tá? Mas o que faz o efeito no fusível é este filamento, ó. E lembrando que este filamento aqui, ele tem pelo menos algumas características. Tá? O corte dele, nesse caso, pode ser por corrente ou por tensão. Por quê, Giovanni? Observem, esse fusível trabalha com 250 volts, tá? Tensão máxima de trabalho dele. Agora, o que é importante entender, na identidade do componente, então você tem um datasheet. Cada componente tem o seu datasheet. Então, o fabricante disponibiliza o datasheet para quê? Para você observar características e referências que não tem aqui no corpo dele. Então você vai colocar lá no datasheet, você vai descobrir o seguinte. Ah, ele é 250 volts, ou seja, a tensão máxima que ele suporta é 250 volts. Observa. Olha aqui, ó. 5 amperes. Ó, 5 amperes aparece para a gente no corpo dele aqui, ó. Aí sim, o corte dele aqui é por corrente. 5 amperes. O que acontece a partir daqui? Se houver circulação de corrente acima de 5 amperes, o que ele vai fazer? Ele simplesmente, ó, vai ter uma ruptura aqui, ó, no filamento. Tá? Ele vai romper o filamento, deixando de passar corrente de um ponto para o outro. Um outro fusível que é muito comum a gente pegar é o fusível de porcelana. Você está observando? Ó, fusível de porcelana. Você tem aqui os mesmos terminais que você tem no de vidro, mesma coisa. Tá? Para ter a passagem de corrente, só que aqui ele tem um encapsulamento diferente. Por quê, Giovanni? Porque esse fusível ele tem um desarme diferente do fusível, ele tem um corte diferente do fusível de vidro. Você tem fusível que tem um corte lento e um corte rápido, tá? Desarme rápido ou lento. Então isso é muito relativo com o equipamento que está sendo aplicado, este fusível aqui, tá? Para proteção. Então esse aqui é 20 amperes, ele vai cortar acima de 20 amperes, não exatamente com 20 amperes, porque já fiz vários testes. Então, por isso que é importante você conhecer aí as informações dele, tá? No caso, o datasheet. Ele vai mostrar para você uma tolerância. Ele não corta exatamente com 20, bateu 20 ele corta. Então ele vai cortar lá a partir de 20, 21, né? 22 amperes, isso é muito relativo com o equipamento. Então outra coisa, ele não é um fusível de precisão, os que eu mostrei aqui agora, de vidro, e esse de porcelana, não é um fusível de precisão. Existem os fusíveis de precisão. Aqui outra coisa, viu uma pergunta que não quer calar. Giovanni, assim, a diferença aqui, por que de vidro? Na verdade aqui o de vidro ele facilita um diagnóstico mais rápido, porque você consegue ver o filamento, aí você, sem precisar testar ele com o multímetro, você consegue saber se ele está rompido ou não, tá certo? Já o de porcelana tem outras qualidades, por exemplo, calor, ele suporta mais calor, tá? Ele suporta uma maior vibração, tá? Diferente do vidro. O vidro ele é muito sensível. Por exemplo, eu não aconselho você colocar, tá, em determinados equipamentos, como eu vejo colegas que tiram o de porcelana de 20 amperes, colocam de vidro de 20 amperes. Não pode. Faz toda a diferença na hora da proteção. O micro-ondas trabalha com uma vibração, por exemplo, e o micro-ondas ele gera um calor ali no transformador e no magnetron. Então,
O ideal, por segurança, é você colocar o de porcelana, seguindo a referência do mesmo, tá? Ó, aqui nós temos um fusível automotivo, tá? Você vai encontrar em veículos, tá aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é de 40 amperes, é o que mostra aqui atrás, no corpo dele, 40 amperes. E observem o filamento dele, ó. O que é importante entender, quanto mais espessura for, tá? Quanto mais espesso for o filamento, maior a corrente. Só que isso é muito relativo e não é regra, porque você vai pegar material de fusível que ele não precisa ser tão espesso para ser tão resistente, tá? A altas correntes. Nesse caso aqui, esse material, ele é muito parecido com aquele fusível de vidro que a gente mostrou, né? O material. Então, por isso que você vê que aquele lá é mais fino o filamento, esse aqui ele é muito mais grosso, 40 amperes. Forma de medir todos eles. Escala do bip. Coloca o multímetro na escala do bip, ele tem que bipar deste ponto para este, ó. Agora, aqui tem um detalhe que é importante. Este aqui é um termofusível, tá? A gente falou do vidro, porcelana, do automotivo. Agora a gente vai falar desse aqui porque ele é muito importante por vários motivos. O primeiro, o material que ele usa, é o que é importante entender. Como ele fica ali na entrada das bobinas, por exemplo, ou transformadores, você vai encontrar ele também em transformadores, tá? Bobinas e transformadores, motores e transformadores. Então observa aqui, eu já tenho uma proteção a mais. A proteção do de vidro é onde? Na corrente, tá? O maior potencial de proteção na corrente, o de vidro. Esse aqui, por sua vez, ó, ele protege, olha só, contra o pico de corrente, tá? Corrente alta aí, por exemplo, passou aí acima de 5 amperes, ele vai cortar, de acordo com o datasheet dele, precisa ver a tolerância. Aí você vem aqui em cima, você tem aqui, ó, 135 graus, também é corte. Atingiu, como a gente vai fazer um teste na bancada, mostrar para vocês, o momento que ele corta. Atingiu 135 graus, ele vai cortar. O que é cortar, Giovanni, para quem está começando? Ó, você tem corrente circulando deste ponto para este ponto, você está vendo? Deste ponto para este. Isso aqui não tem lado, não importa. Mas você tem corrente circulando. O que acontece? Quando esse equipamento que está utilizando esse fusível alcançar uma temperatura, por algum motivo, houve superaquecimento na bobina, parte mecânica, elétrica, não importa. Quando ele ultrapassar 135 graus, ele vai simplesmente romper aquele filamento que a gente viu no de vidro, aqui no meio. Ele vai romper. Quando ele rompe, ele deixa de passar a corrente de um ponto para o outro. E este aqui tem que ser substituído. Agora lá vai uma informação importante, tá? Muitos erram nesse ponto. Quando você pega um equipamento que o fusível está queimado, o famoso aberto, né? O fusível está queimado, não passa mais corrente daqui para cá. O que muita gente faz? Está começando. Vai lá e coloca outro fusível na mesma referência, queima de novo. Quando o fusível queima, chega a queimar, a romper, tem algum problema, tá? E não é o fusível o problema. Na verdade, o fusível só está te mostrando que no circuito tem algum problema. Você vê aquela bobina lá do início? Se você tiver um problema na bucha, imagina um ventilador. Você tem um ventilador que está sem lubrificar há bastante tempo e as buchas aí começaram a criar uma crosta. Isso faz a temperatura se elevar. Agora, o que você precisa saber, se ele cortou por corrente ou por temperatura. Aqui também tem um segredinho que é interessante na hora do diagnóstico. Quando você observa que ele cortou por temperatura, significa que você tem um problema, provável problema, na parte elétrica ou mecânica. Agora, quando ele corta por corrente, nem sempre você tem um problema no equipamento. Mas por quê, Giovanni? Porque você pode ter tido aí um pico de corrente. Tá? Um pico de corrente acontece de que forma? Em algumas situações, a gente tem o seguinte, quando há o aumento de, observe isso aqui, ó, quando você tem um aumento de tensão que está alimentando o equipamento, em alguns casos, na maioria deles, você tem um aumento de corrente. Tá? Aumento de tensão, aumento de corrente. Aí precisa anotar isso aí. Você está lá, normalmente o equipamento está funcionando em 220 volts. Daqui a pouco entrou um pico ali, tá? E esse pico, se ele permanecer, tá? Isso é fração de segundos. Vamos imaginar que entrou ali 290 volts, tá? 300 volts, onde é para entrar 220. O que acontece? A corrente vai se elevar, tá? E dependendo do tempo que esse pico de tensão permanecer, o que vai acontecer? Simplesmente ele vai cortar por corrente. Isso aqui é importante. Aí você vai fazer um teste no equipamento, você descobre que ele não tem nenhum defeito.
Por quê? O que houve, na verdade, foi um pico de corrente e levou ao corte do fusível, a queima do fusível. E como que eu vou descobrir? Isso aqui é importante. Ó. Como que eu vou descobrir se esse equipamento abriu por temperatura ou por corrente? Ele é bem simples. O que é que você vai fazer? Se eu pego um ventilador que o fusível está queimado, a primeira coisa que eu vou fazer é uma inspeção visual. Na inspeção visual, eu já consigo avaliar se tem problema nas buchas, tá? Se tem problema no eixo, ok? Se esse ventilador está travado, se a bobina dele ali mudou a cor, porque você sabe a cor do cobre. Quando a bobina trabalha superaquecendo, muda a cor do cobre. Então já é um indício de que ele cortou o fusível por temperatura e não por corrente. Outra coisa, se você encontrou o fusível queimado, você vai ligar esse equipamento, também é uma outra dica. Queimou o fusível, ok. Você vai lá, coloca um outro fusível, tá? Só para teste, não é permanente, você coloca só ali para teste, para você descobrir se foi corrente ou temperatura. Você liga uma tomada com lâmpada em série, igualmente essa que aparece para você. Toda bancada tem que ter uma dessa aí, tá? Você ligou e observou que o equipamento começou a girar normalmente. Né? Coloca numa tomada que seja equivalente, tomada com lâmpada em série. Ele começou a girar normalmente, não houve alteração, não tem curto, porque na tomada com lâmpada em série você consegue observar se tem um curto ou não, ou através de um multímetro, na escala de resistência, você precisa saber qual é a resistência de trabalho daquela bobina. E aí você descobriu que não tem, liga direto. Ligou direto, você vai monitorar a corrente. Eu observei que a corrente está ok. Ele é de 5 amperes, mas ele está trabalhando aqui com 3,8 amperes, 4 amperes, está dentro da média, que está abaixo dos 5. E aí você vai medir quem? Medir a temperatura. Colocou o equipamento para funcionar, medir a temperatura. A temperatura está dentro do normal para esse equipamento, 135 graus. Aqui é o corte, né? E ele está aqui operando normalmente em 80 graus. Ok. Então ali o que você teve naquele caso ali? Você teve um pico de corrente. Né? O pico de corrente rompeu o fusível. Isso vai depender de cada equipamento, tá bom? Para medir qualquer fusível, você vai fazer o seguinte, você vai colocar teu multímetro, não se mede o fusível com o equipamento ligado. Você tem que tirar o fusível fora, é a primeira coisa. Ou você desliga o equipamento. Colocar na escala do BIP. Pode ser na escala de resistência também, tá? Olha só, ele vai apresentar uma resistência muito baixa. Observa que ele está na escala do BIP, ó. Tá vendo aí? Escala do BIP. Veja bem, esse é chamado teste a frio. Você está vendo as duas pontas aqui no monitor? Ó. Quando você toca na ponta, ele mostra um bip para você. Então você faz o seguinte, ó. Isso me mostra que deste ponto para este aqui, ó, deste ponto para este, existe a passagem de corrente. E você observa lá no multímetro que ele mostra uma resistência bem baixa, tá? Porque isso aqui é um curto. Se você observar, isso aqui é um curto. O fusível trabalha como se fosse um curto. Ou um jumper, conhecido jumper. Qualquer fusível, seja esse termo, ou seja qualquer um outro, você vai medir dessa forma. Só muda aqui o tipo de fusível. Mas observa. Teste a frio. Vamos testar um outro aqui para você observar. O de vidro, Giovanni, do mesmo jeito. O de vidro você pode testar aqui em cima, tá? Ou você pode testar aqui, ó. Tá? O correto é testar aqui. Perfeito. Giovanni, eu gostaria de testar também com uma tomada com lâmpada em série. Você pode fazer isso, tá? E como é que eu faço, Giovanni, para testar com uma tomada com lâmpada em série? Você vai precisar de um chicote, aqui, ó. Um plug, ó. Um pequeno chicote e uma tomada com lâmpada em série. No caso aqui, eu vou colocar isso aqui, ó. Observa. Isso é muito simples de você construir. Tá aí a foto. Só acessar no YouTube esse vídeo. Coloca exatamente esse título aí. Você consegue fazer. Você está começando, consegue fazer uma tomada com lâmpada em série. Sempre tomar cuidado com choque. Uma coisa que é interessante, ó. Não importa se é 127 ou 220, ó. O choque é o mesmo. Na hora que você não pode tocar nessas pontas aqui, ó. Você tá vendo? O choque é o mesmo. Agora eu vou testar o fusível. Como é que eu faço? Faço isso aqui, ó. Olha só aqui, ó. Você está vendo a lâmpada acendendo? Ó, estou com as duas pontas aqui na tela, ó. Teste do fusível.
Agora, lógico, isso aqui é importante, ó. Lá vai a dica. Se você vai testar um fusível que trabalha com uma tensão abaixo de 250 volts, e esse aqui está fornecendo 220, você vai queimar o fusível só no teste. Isso aqui é para você testar um fusível que esteja de acordo com a referência. Observe esse outro fusível aqui, ó. Observe esse fusível aqui de um ventilador. É a mesma coisa. Você vai colocar em uma perna e na outra, ó. Eu vou fazer aqui agora. Você vai colocar em uma perna e na outra. Não toca nessas pontas porque aqui tem 220 volts. Tá? A gente aqui toca porque besteira, viu? Ó. Nem tudo você pode repetir. Ó. O fusível está bom. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que ele suporta uma tensão acima da tensão que está na lâmpada em série. Agora o que a gente faz? Vamos fazer um teste de corte. Tá? Então assim, ó. Vou tirar o fusível que vai facilitar para vocês entenderem o teste. O ferro vai agir como se fosse a bobina em curto. Eu não quero colocar uma bobina em curto aqui, dá para fazer isso? Senão vai ficar fumaçando aqui, não é legal. Essa fumaça aí. Do jeito que está aqui, ó. Aqui dentro tem um fusível. Então vou até afastar aqui para vocês observarem que tem de fato um fusível aqui, ó. Liguei esse fusível aqui, ó. Observa. Ó. Aqui, ó. Peguei um chicote, um plug, ó. Peguei um plug de um ventilador. Conectei um fusível aqui, eu soldei. Outra coisa, fusível você não solda nos terminais, senão ele vai derreter internamente. Você vai alterar o fusível, ó. Se a gente observar aqui, esse é um fusível de 135 graus, observa. Quando eu faço isso que eu ligo direto, ó, liguei direto aqui, ó. O que está acontecendo? A lâmpada vai servir para a gente para saber o momento que ele corta. E vocês devem estar observando aqui, ó, que eu estou com o multímetro ligado na escala de temperatura. Tá? Escala de temperatura. Ó, temperatura ambiente, 22 graus. Vou aplicar diretamente no fusível. Lembrando que não é diretamente no fusível, porque o fusível ele fica com espaguete. Mas só para a gente ter uma ação mais rápida aqui e controlada. Deixa eu colocar. Vou colocar em cima do fusível também, tem que tomar cuidado com esse tipo de teste. Eu vou colocar em cima para medir a temperatura que ele vai estar recebendo. E lá vai, ó. Começamos. Opa! Observem. Simplesmente o fusível abriu, tá? Por temperatura excessiva. Você vê que chegou uma temperatura muito acima de 200 graus. Então é isso que ocorre. Esse fusível não presta mais. Ok? Não foi teste de precisão, porque aí a gente precisava de um controle maior, mas deu para vocês observarem o que ocorre. Giovanni, eu quero saber onde compra e quais que você mais usa no dia a dia. Família, eu ia colocar para vocês aqui a foto de cada fusível que eu uso aqui no dia a dia, tá bom? Vou fazer diferente. Por quê? Se você comprar todos os termofusíveis que a gente vai mostrar em um PDF, vou deixar no grupo de WhatsApp, tá? Vocês podem cobrar, me marquem lá no WhatsApp. Giovanni, eu gostaria do PDF sobre os termofusíveis. Os que eu mais compro aqui, os que eu mais uso. Então, cada um tem a sua demanda. Mas devido ao valor que custa cada um, compensa você comprar todos eles ali, que já vem destacado, tá? Aí no PDF, porque não fica alto. E outra coisa, o ganho que você vai ter em cima de um fusível é fora do normal. Por exemplo, para mim trocar um termofusível aqui, eu cobro em média de 70, 80 reais, 50 reais, dependendo do tipo de equipamento. Então, assim, você tem um lucro absurdo. WhatsApp e grupo do Telegram, vou deixar o PDF. É só você me marcar lá, tá? Que eu envio para vocês, tá bom? Um abraço, família. Deus abençoe e vamos avante.